As tragédias de Noemi. A família de Noemi foi para Moabe buscando uma vida melhor, mas acabou encontrando a tragédia. Não é possível saber quanto tempo se passou desde que aquela família chegou a Moabe até o dia em que ela ficou viúva. Em Moabe, seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Tão logo, a Bíblia também nos informa que Malom e Quilion morreram. Assim, Noemi, que já era viúva, acabou ficando completamente desamparada, sem marido e sem filhos. Noemi volta a Belém. Tudo o que havia restado a Noemi eram suas 2 noras. Num determinado tempo ela recebeu a notícia de que o Senhor tinha visitado o povo de Israel, e o período de escassez havia terminado. Então Noemi resolveu voltar ao seu povo e liberou suas noras para que cada uma voltasse para a casa de suas respectivas famílias e pudessem reconstruir suas vidas casando-se novamente. Orfa acatou o seu conselho, mas sua outra nora, Ruth, resolveu acompanhá-la em direção a Belém. Ali nascia uma das mais belas histórias de companheirismo registrada nas Escrituras, história de Noemi na Bíblia. Noemi viveu durante o período dos juízes em Israel. Juntamente com seus filhos e marido, Elimeleque, o Efrateu, Noemi formava uma abastada e distinta família que morava em Belém de Judá. No entanto, houve uma grande fome em Belém, o que fez com que Elimeleque resolvesse se mudar daquela região em busca de melhores condições de sobrevivência para sua família. Nessa época o povo de Israel vivia um período de grande instabilidade. Após a morte de Josué, os israelitas se envolveram em frequentes casos de infidelidade e rebeldia contra Deus, que refletia diretamente em uma decadência moral e política. Nesse período Deus levantou grandes homens para libertar o povo das mãos de opressores, mas logo que desfrutava da bênção da providência de Deus o povo voltava ao seu estado de rebeldia. O nome Belém significa casa do pão, do original Bet, casa, e Leem, pão, mas no período em que Noemi viveu na casa do pão havia fome. Aquela situação difícil era justamente resultado da conduta apóstata dos israelitas, ou seja, era um juízo da parte de Deus. Ruth e Noemi. Elimeleque acabou morrendo, e, em seguida, seus 2 filhos também faleceram. Com a morte do marido e dos filhos, Noemi resolveu partir rumo à sua terra natal, e, com isso, ela liberou suas noras a retornarem ao seu povo. Orfa, cunhada de Ruth, aproveitou a proposta e deixou Noemi, sua sogra. Ruth, entretanto, demonstrou seu profundo amor por Noemi, e lhe comunicou que não a deixaria e somente a morte poderia separá-las. Essa decisão de Ruth implicava, necessariamente, em sua troca de nacionalidade, ou seja, ela estava disposta a se tornar uma judia e abandonar o seu Deus talvez Quemos, a favor do Deus de Noemi e ser sepultada no mesmo local de sua sogra. É neste contexto que aparece o versículo mais conhecido do livro de Ruth, onde Ruth diz a Noemi: "Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Essa declaração de Ruth contrasta nitidamente com a declaração de Noemi ao chegar a Belém, onde ela atribuiu a Deus a amargura que estava sentindo, e insistiu que as mulheres lhe chamassem de Mara, que em hebraico significa amargo, ao invés de seu nome, Ruth e Boaz. Quando chegaram a Belém, Ruth se aproveitou da época da colheita da cevada que precede a colheita do trigo, para conseguir um meio de sustento para ela e para sua sogra. Ruth então foi Campos de Boaz, um parente rico de seu sogro falecido. Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia, e logo Boaz ficou sabendo de sua situação e da lealdade que ela possuía para com Noemi. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios especiais que a favoreceu durante toda a colheita da cevada e do trigo. Mais tarde, Noemi instruiu Ruth a ir à eira durante a noite, a fim de persuadir Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, Malom e Quilion, e, apelando para o casamento levirato, se casar com Ruth. Boaz consentiu com a proposta de Ruth, e a enviou de volta para casa com um presente de 6 medidas de cevada. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom, ex-marido de Ruth. Boaz era apenas um parente próximo. Boaz casou-se com Ruth, e o primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada, e ela foi a sua ama. Obed veio a ser o avô do rei Davi.
Ruth é uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, ao lado de Tamar, Raabe, Batseba e a própria Maria. Era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar o Cristo. Na história de Ruth podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha do improvável para cumprir os seus propósitos.